Seguiremos repercutindo a pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor. Dentro dessas matérias já divulgadas, Simões, pelo itatiaiasport.com.br, nessa pesquisa CNN Itatiaia Quest, alguns dados já chamando a atenção nesse primeiro levantamento. Diga lá. Não, tem um dado que é muito interessante, Cirilo, e ele é muito importante. Por quê? Porque você sabe que a pesquisa inteira, ela é feita em cima de quem se declarou torcedor, né? Então não é a população inteira. A Quest faz as entrevistas, então ela faz as entrevistas e aí separa quem é torcedor. Sabe qual é a porcentagem de torcedor no Brasil? 89%. Então, 9 em cada 10 brasileiros é torcedor de futebol, é consumidor do futebol. Então, realmente, nós somos o país do futebol, e esse é um dado muito importante que a pesquisa traz, né? Porque aí, a partir disso, é criado, por exemplo, o ranking das torcidas, né? Então, o Flamengo, ele tem 25% da preferência entre os 89% de brasileiros que são torcedores de futebol, entendeu? Então, esse número, ele é bem real. Porque esses 25% do Flamengo é de consumidores, não é em cima da população do Brasil, é em cima da população brasileira que é torcedora de futebol. Então eu acho que esse ponto é muito, muito importante, muito interessante nessa pesquisa, né, que o Felipe Nunes trouxe pra gente. E eu acho que outro ponto, assim, mais importante também é o fato de que todas as variações de abril de 2023 para abril de 2024 foram dentro da margem de erro. Não teve nenhuma variação diferente da margem de erro. É o Flamengo de 24 para 25, o Corinthians de 18 para 17. Então isso mostra a fidelidade dos números do ano passado e desse ano, porque as variações que aconteceram para cima ou para baixo, no caso de Atlético e Cruzeiro foram para baixo, foram dentro da margem de erro. O Edu, esse dado destacado pelo Simões, é aproximado, né? 9 a cada 10 brasileiros torcendo para um clube de futebol, eles dão a ideia de quão forte economicamente é o produto futebol, né? Quão representativo é para nossa sociedade, para a cultura brasileira o futebol, né, cara? Não, sem dúvida nenhuma, né? E mostra também, Cirilo, o peso que tem o eixo Rio-São Paulo, né? Na escolha dos torcedores em termos de Brasil. As primeiras equipes que aparecem e a quinta agora com o Vasco passando, Atlético e Cruzeiro, são do eixo de Rio de Janeiro e São Paulo, o tamanho de Flamengo e Corinthians, né? No que diz respeito à torcida nacional no futebol brasileiro e a importância de buscar nacionalizar as outras marcas. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, o próprio Grêmio e Inter. Esses clubes precisam trabalhar e bater muito nessa tecla de nacionalizar a marca e aí cada profissional entende a metodologia necessária para que isso aconteça. E eu não sei se vai ter nessa pesquisa, mas há uma preocupação, pelo menos minha, de quem está de fora, do público jovem, do quão o torcedor mais jovem vai seguir apaixonado pelos clubes brasileiros ou vai desgarrar um pouco para clubes de fora do país. Isso vai ser mostrado, né? Porque, como eu disse, a pesquisa vai até segunda-feira, então tem assuntos... curiosíssimo. Tem assuntos relacionados... É interessante, cara. Quem é considerado o melhor treinador do Brasil, o melhor jogador, o clube internacional com mais torcida no Brasil. Só que essa segunda rodada, tá? Do maior raio-x do torcedor, ele é importante, esse ponto que o Edu destacou. Por quê? Porque 714 jovens de 7 a 15 anos, eles foram entrevistados, tá? Eles foram entrevistados. Então, as pesquisas normalmente, e a primeira rodada do ano passado, levam em consideração o torcedor adulto, ou 16 anos ou mais. Essa entrevistou mais de 700 jovens de 7 a 15 anos. Isso é importantíssimo, e eu acho, Simões, que aí falando para os nossos, Cruzeiro, Atlético, própria América, eles precisam trabalhar um programa de sócio-torcedor com presença em estádio, porque eu tenho visto muita reclamação de torcedores adultos que trabalham, têm seu dinheiro, são independentes, que gostam de ir ao estádio, mas que fica muito pesado quando tem que levar filho. E a partir do momento que você faz um plano, cria um plano e que beneficia o sócio que tem condição de pagar, mas tira dele a condição de levar o filho, você tá afastando o seu torcedor do futuro do estádio. Você não traz pra perto desde cedo o menino que vai consumir daqui a pouco. Tem a política das gratuidades, né? No Rio é mais fácil, aqui em Belo Horizonte também pode ser retirado. Até 12 anos. Eles criam os cartões, né? Eles criam os cartões Kids. Agora,
Tem um outro fundamental ponto. criar Sim, esse hábito sim, do jovem ir ao estádio. Eu fui criado assim. Sim. E eu acho que os jovens hoje precisam continuar. E principalmente quando a gente fala, né? Porque o Edu destacou aí o fato das torcidas nacionais de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo e de Vasco. Claro, eles estão no chamado eixo, né? E há um fator histórico para isso. O eixo em São Paulo e a famosa era do rádio. E aí a pesquisa mais na frente vai mostrar como que a formação da torcida tem influência familiar, essa coisa toda. Mas aí tem um ponto que é fundamental, qual além de serem as maiores torcidas fora desse chamado eixo Rio-São Paulo, o Atlético, o Cruzeiro e o Grêmio, eles têm massas de torcedores extremamente regionais. Sim. Então, imagino. Tá na Quando pesquisa, você fala regional, hoje, é Sudeste. Isso. O Cruzeiro, 98% da torcida dele está no Sudeste. O Galo, 97%. E o Grêmio, 98% da torcida dele está na região Sul. Tá? Então, olha que coisa impressionante. O Inter, 94%. Então, são clubes muito fortes nas suas regiões, né? Muito fortes nas suas regiões e que precisam romper essas fronteiras, né? Precisam romper essas fronteiras. E por outro lado, olha a curiosidade da matéria que já está no site da Itatiaia. O Palmeiras tem 48% dos seus torcedores fora do Sudeste. Sim, porque é justamente isso. Isso é um pouco da era do rádio, né? Que clubes. Aí a gente vai pegar a história do futebol brasileiro, seleção brasileira, era basicamente formada por jogadores desses clubes, tem todo esse, né? Nós éramos fornecedores, né? A era do rádio e mais recente a era da TV aberta. Da TV aberta, exato. Então, tem toda essa situação. Não é só o Palmeiras, o Vasco, por exemplo, a torcida dele do Sudeste é equiparada à torcida dele somando Norte e Nordeste. São números idênticos. O que o Vasco tem de torcedor no Sudeste, né? Ou o que o Vasco tem de torcedor somando o Norte e o Nordeste. Então, são torcidas muito fortes fora dos seus respectivos estados. Então, isso que promove, que dá a eles, né? Esse percentual tão alto no número de torcedores. Mas assim, quem gosta de futebol, quem gosta de marketing, quem gosta de tudo, é uma pesquisa espetacular essa segunda rodada do maior raio-x do torcedor. E relembra o pessoal, vai até segunda-feira que vem esse material no itatiaia.com.br, aqui no Rádio Esportes, na Turma do Bate-Bola, no nosso canal do YouTube, na CNN. É um material realmente espetacular feito pela Quest para a Rádio Itatiaia e a CNN. Para o torcedor, pode passar como curiosidade e rivalidade esse tipo de pesquisa, mas para os clubes... É um baita material. Para os profissionais dos clubes, da área de marketing, da área, da área comercial... É um material que precisa ser explorado e, se bem trabalhado, Cirilo Simões, o clube pode, no ano que vem ou daqui a 5 anos, tá com números melhores. Eu repito, os nossos daqui precisam trabalhar nessa tecla de nacionalização da marca e trazer para o estádio a presença dos jovens, porque daqui a alguns anos são esses que às vezes estão afastados do estádio, que lá na frente talvez percam o hábito. E aí o clube, para recuperar, vai ser mais difícil. Seguiremos falando disso agora no YouTube da Itatiaia e daqui a pouquinho os destaques finais.